Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar os principais assuntos que estarão na sua prova do vestibular da UNB. Meu nome é Fabiana Freitas. Os assuntos de língua portuguesa que farão parte da sua vida, você verá aqui, tá bom? O título desse vídeo é UNB com Fabi, UNB, estou aqui. Essa que é a grande pegada desse vídeo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você está desesperado, está perto da prova, não sabe que você deve revisar ou não. Existe um período que será utilizado pela UNB nessa prova e em todas as outras, é uma recorrência, o período de 1600 a 1945. É um período muito importante para a UNB, porque o mundo começa a ser voltado para o conhecimento, tá? Então, você que não estudou, por exemplo, o barroco, pode ter uma dificuldade aí na sua vida. Qual é a grande intenção do barroco, desse momento literário, desse momento artístico, para a prova da UNB? Primeiro questionamento religioso. A ideia de que a religião não manda mais no indivíduo. A religião é apenas parte da vida do indivíduo. Então você tem essa ideia barroca afetando várias áreas. É nesse momento, por exemplo, que a gente tem um questionamento sobre o absolutismo em vários lugares do mundo. Então eu tenho a religião em decadência, eu tenho um questionamento contra o rei, contra o poder. E é extremamente importante para o período que a gente vive hoje. O que a gente tem hoje dentro da Câmara Legislativa, por exemplo, a bancada evangélica. E a gente tem a religião influenciando o mundo político. O que as pessoas e os autores não queriam nessa época barroca era essa junção política versus religião. Tá? Então, preste atenção numa outra dica que eu vou dar para você em relação ao barroco, que é a linguagem. Por que a linguagem no barroco é uma linguagem culta? Por que essa linguagem é uma linguagem preocupada? Porque os autores, eles precisam de mostrar a ideia de que a ciência, ela começa a ter uma proporção importante para o mundo. Então, eu vou transferir todo esse cientificismo para o texto. Eu vou transmitir toda essa elegância, todo esse conhecimento para onde? Para o meu texto. Já que a religião não manda em mim, eu sou um cara que tem que começar a conhecer o mundo. Então, a minha linguagem dentro do texto de Gregório de Matos, dentro do texto de Padre Antônio Vieira, mostrará essas questões de que ela tem que refletir agora a necessidade de conhecimento. Massa, beleza? Reforma protestante. Por que reforma protestante sempre cai na UNB? Exatamente pelo fato de que a igreja manipulava a maior parte dos cidadãos em relação a algumas questões sociais. Então, eu tenho Martinho Lutero lutando contra essa história de venda de indulgências. Eu tenho as teses colocadas na igreja, na Alemanha. Eu tenho a punição de Lutero por lutar contra a igreja. Essa ideia religiosa é muito importante e sempre influenciou o mundo, tá? Outra questão muito importante aí do barroco em relação à reforma protestante é que o homem começa a entender que ele é pecador e também que não existe nada que ele faça para melhorar. Então é muito comum você ver em textos barrocos o homem reconhecendo a condição dele de pecado, a condição dele de humano. Então ele manda um recado para Deus, sou humano, não consigo ser
perfeito, desculpe, beijo e não me liga. Então esse indivíduo é um camarada que gosta de religião, tem medo do inferno, mas ele reconhece que ele convive em uma vida de pecado. Massa? Então, todas as vezes que um texto barroco, que a UNB insinuar que o texto barroco vai contra a religião, é mentira. Ele apoia a religião, mas a religião que deixe o indivíduo pensar. A religião que respeite o momento do indivíduo. Joia? Então, eu tenho uma musiquinha aqui para cantar, para vocês também, para você guardar o que é a intenção principal de um texto barroco. Eu vou agora para Zezé de Camargo e Luciano, by Fabiana Freitas, by Barroco. Joia? Pega aí sua caneta, seu carvão, para anotar essa letra aí para você lembrar. Ó, eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada, a igreja deixou só, e eu sozinho nessa estrada. E onde o barroco me levar, vou questionar a religião. Pode ser que no caminho, se é céu ou inferno destino, eu prefiro a tentação. Que tentação é essa, senhores, senhoras, senhoritas? Qualquer coisa que você seja. A mulher. A mulher é a grande tentação do homem barroco. Ela é a culpada e uma das culpadas desse pecado. Coitado, ele é tão quieto, tão pacato. E a mulher é sensual, é bonita. Ela entrelaça as pernas nas pernas dele. Coitado, não aguenta, gente. Então, uma das grandes causas do pecado dentro de um texto barroco, pode olhar, é a mulher, tá? Outra questão também muito comum nesse período literário é a ideia de utilizar alguns elementos sagrados, o nome de Jesus, o nome de alguns santos, tá? Dentro das telas, a ideia de mostrar o padre, pessoas estudando, o claro, o escuro, mostrar a briga entre a ciência e a religião, e que esse homem está perdido no meio dessas duas faces da própria vida. Então, queridos, percebemos então que o barroco tem tudo a ver com algumas questões que a gente vive aí, de política, de religião, a ideia da mulher atrapalhando de alguma forma, né? As questões sociais, a mulher nunca atrapalha, certo? Você que acha isso, desencana. Mas dentro da perspectiva social, essa mulher começa a ser um objeto ou alguém a ser extremamente questionado. Principalmente na questão sensualidade. Porque dentro do barroco, eu tenho o início de um carpe diem. Carpe diem é uma palavra que você verá no barroco e no arcadismo. Só com perspectivas diferentes. E a UNB gosta dessa expressão. E o que ela significa para o barroco da UNB? Carpe diem, para a UNB, no barroco, significa a ideia de que a vida passa rápido. Então, eu tenho que pecar. Eu tenho que dar vazão, de alguma maneira, para a carne. Já que a vida passa breve, de uma maneira breve. Então, você tem em alguns textos barrocos o homem convidando a mulher, de alguma maneira sensual, e citando como argumento o fato de que a vida passa rápido e ela tinha que usar o corpo dela de alguma maneira. Tá? Então, não se esqueça. Carpe diem para a UNB. Pensando em figuras de linguagem, figuras de construção,
A UNB se amarra nesse tipo de construção textual. Para o barroco, não se esqueça de hipérbato, que é a inversão da ordem da oração. Hipérbato, inversão. Os versos possuem uma intenção trocada, inversa, para mostrar o sentimento do homem barroco também, tá? Então, hipérbato, inversão, não pode sair da sua cabeça. Massa? A ideia de oxímoro, paradoxo, antítese, a ideia de que as sensações são mostradas de maneira contrária, ou maneiras contrárias. Então, quando eu falo de paradoxo, quando eu falo de oxímoro, dentro do barroco para a UNB, eu estou dizendo que esse homem, ele mostra ideias que muitas vezes são contraditórias dentro da própria vida, dentro da própria sociedade. Então, para a UNB, não é apenas a ideia contrária, mas o sentimento daquele homem também é contrário. Naquele momento, lembra? De reforma protestante, de busca religiosa, busca pelo conhecimento, são alguns fatores extremamente importantes dentro do texto. Outra intenção aqui também é a questão da hipérbole. Gente, anote isso, hipérbole. Para o UNB, o barroco é cheio de exagero. O cara exagera na emoção, o cara exagera no texto, o cara exagera nos sentimentos, exagera nas ideias, nas opiniões. Ele é casusa, exagerado, jogado aos seus pés, ele é mesmo exagerado, tá? Esse é o barroco. Outra ideia é perceber que o barroco não aconteceu só na poesia. Porque na poesia, a UNB vai cobrar e pode cobrar Gregório de Matos em suas várias versões, tá? Poesia lírica, lírica amorosa, a questão filosófica de Gregório de Matos, a questão crítica, né? Crítico social, a questão religiosa, a questão erótica dele. Então, dentro do poema dele, dentro da obra dele, cuidado com isso. Se tiver Gregório de Matos, a UNB vai querer saber que tipo de poema eu tenho ali, qual a intenção maior desse poema, sacou? Massa? Agora aqui, ó, eu vou te dar um toque muito, mas muito importante, que vai cair nessa prova, demais. A diferença entre surrealismo, realismo e neorrealismo. Todas as vezes que eu falo essas expressões dentro da literatura, o surrealismo é aquilo que está além da realidade. É aquilo que parece o sonho, é aquilo que vai além das possibilidades físicas. Então, para o UNB, não só as pinturas, mas os textos também podem demonstrar situações que são surreais, que mostram o indivíduo além da realidade, seja uma realidade espiritual, seja uma realidade de sonho, uma realidade de pensamento. Todas essas questões são surreais, tá? Então, guarde essa expressão. Quando a UNB fala de um texto realista, é aquele que não foge a uma realidade cotidiana. É aquele texto que mostra a realidade como ela é, a realidade nua e crua, a realidade social, a hipocrisia, a situação social dos personagens, a moral deles. E quando a UNB fala de neorrealismo, significa uma análise social mais profunda, uma análise que acontece em relação a questões
que ocorrem dentro e fora do indivíduo, dentro e fora da sociedade. Então, cuidado com esses 3 termos dentro da prova da UNB, tá bom? Legal? Anote aí. Outra questão importante, querida, é o fato de que a UNB muitas vezes quer saber a intenção do eu lírico, a intenção social do texto e a intenção da escola literária da época. E são 3 coisas completamente diferentes. A intenção do eu lírico é transmitir uma espécie de sentimento, seja ele o sentimento de indignação, seja ele o sentimento de saudade, seja o sentimento de revolta, seja o sentimento de amor. Quando ela pede a intenção do eu lírico, é que tipo de sentimento é demonstrado nesse poema, seja lá que poema for. Não interessa se ele é romântico, não interessa se ele é realista, se ele é modernista. Falei sobre a intenção do eu lírico, é a intenção de sentimento, tá? Quando eu falo de intenção social do texto, é que tipo de intenção eu quero provocar no meu leitor, eu quero provocar na sociedade. O que essa temática vai fazer com as pessoas que leem. Então, o foco é o leitor. O foco é quem lê esse texto. Massa? O foco é quem lê esse texto. E quando eu falo de enfoque histórico, de intenção histórica, é o quanto aquele texto representa o momento histórico da época, tá? Cuidado com essas 3 expressões dentro da prova da UNB. Joia? E por falar em realismo, né? É interessante que dentro da UNB você foque na questão, dentro do texto, capitalista, tá? A questão de hipocrisia dentro do texto realista, a ideia da burguesia sendo demonstrada como um padrão a ser seguido. É interessante perceber, se a UNB te entregar um texto realista, todos esses detalhes, um novo papel social da mulher, dentre eles, o papel de influenciar o homem em determinadas questões, em determinadas atitudes, tá? É interessante pensar nessa perspectiva também. E outra questão muito importante dentro do realismo é a questão positivista, tá? Alguns autores vão criticar o positivismo, alguns autores vão aceitar o positivismo, que é a ideia de que a ciência é uma das soluções, né? Também para a sociedade. A ideia de que a ciência ela é a grande verdade, ela é a grande realidade, tá bom? Se você quer um autor que critica um pouco o positivismo, a gente tem o tio Machado de Assis em O Alienista. Ali eu tenho um exemplo de uma obra que critica essa ideia de que a ciência resolve tudo. A gente percebe que Simão Bacamarte, no final, ele acaba ficando louco, tá? A questão também das grandes tragédias sociais provocadas pelo fato de que o homem não compreende bem o novo papel social da mulher no século XIX. Então, existem algumas tragédias, né, que acontecem em textos realistas, algumas questões que são fora da realidade social da época, exatamente pelo fato do homem não aceitar a nova construção de identidade feminina. Então, eu tenho a ideia dos ciúmes, eu tenho a ideia da traição, eu tenho a ideia da mulher querer seguir o corpo, né, e a sua vontade
do jeito que ela acha que deve. Eu tenho a ideia de relação por interesse, tá bom? Outra perspectiva importante para a UNB, o papel do narrador dentro do texto realista. Ele é um olhudo, ele é um X9, ele é aquele cara que interfere, é aquele cara que julga, é aquele cara que mostra a história, mas na visão dele, na perspectiva dele, com a intenção que ele quer que você tenha sobre o personagem, que você tenha sobre a história. E esse tipo de narrador é uma criação do século XIX, nessa perspectiva de narrador onisciente. Ele interfere, ele julga, ele dá opinião, ele muda o curso da história de acordo com a conveniência, e essa é a grande intenção do texto, tá? Muito cuidado, já que a gente está falando de religião, hein? Dentro do realismo, a religião ela vai servir para mascarar quem realmente nós somos. Mascarar os nossos problemas sociais. Então, eu bato no meu escravo, mas eu faço minha oração. E ali fica tudo bem. A ideia de que a pessoa comete adultério e, de repente, ela está na igreja junto com o amante, tá? A perspectiva de lar é quebrada. A perspectiva de família é quebrada, tá? E vale frisar que aqui no Brasil, por exemplo, o divórcio era crime, tá? Era crime contra o Estado e você tinha a possibilidade do cara matar em defesa da própria honra. Então, quando eu falo de traição no século XIX, utilizando Capitu, Madame Bovary, né? Quando eu utilizo essas questões sofridas para a época, eu tenho como grande intenção aí, colocar o dedo na ferida da sociedade no que diz respeito às máscaras sociais. Guarde bem esse termo, ó, bem grandão, máscaras sociais. O texto realista vai desvincular isso, tá bom? Da nossa mente. Outro detalhe sobre o texto realista é a questão profissional. Ter dinheiro, fazer parte de uma sociedade economicamente falando, era o dentro do texto realista. Era o necessário dentro de uma obra realista. Obras, pinturas, você vai ver muito cara trabalhando em carvoaria, você vai ver o cara começando a trabalhar numa indústria, você vai ver o personagem procurando emprego, ou desempregado andando pela Europa. Mas a ideia de que você trabalha, produz e faz a diferença é muito importante dentro do texto realista. Que aqui no Brasil vai ser lema do início da nossa república. A ideia de ordem e progresso. Eu progrido porque eu trabalho. Eu sou aceita na sociedade porque eu trabalho, porque eu tenho uma função social, porque eu tenho dinheiro, tá? Então, isso é extremamente importante que você olhe dentro de uma obra realista, tá bom? Muito cuidado com esses detalhes. Joia? Vou voltar trabalhando também a ideia do modernismo, da Semana da Arte Moderna. Vamos colocar aqui alguns temas de redação. Vamos trabalhar também os 450 anos, né, da morte de William Shakespeare, todos os problemas sociais que a gente está vivendo para a redação. Nós vamos tocar nesses assuntos ainda de uma maneira muito, muito séria. Beleza? Então, ó, acompanha o raciocínio aí. Voltamos.
Modernismo. Semana da Arte Moderna. Ok? Tá aqui, ó. Semana da Arte Moderna. Eu quero que você viaje comigo para fevereiro de 1922, em São Paulo. Uma Semana da Arte Moderna que foi pensada, né, arquitetada pelos artistas 2 anos antes. Então, tenho figuras tais como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, Menotti del Pitta. Então, eu tenho vários caras trabalhando na música, como Heitor Villa-Lobos. Eu tenho pessoas trabalhando com uma dança, tá? Mas é necessário pensar que essas ideias não surgiram aqui no Brasil. O Brasil estava 50 anos atrasado. Então, praticamente, o Leonardo DiCaprio no Titanic. Ele pegou o gelo errado, atrasou, morreu. Cara, está totalmente fora de contexto. Era o Brasil no modernismo. Então, a Europa já tinha adotado o modernismo há um tempão. E o Brasil aqui, ó, go on. E o Brasil achando que descobriu o pau-brasil. Péssimo. Por esse motivo, o modernismo não foi muito bem aceito na Semana da Arte Moderna. O que estava pegando aqui era o parnasianismo, era a ideia de uma arte bonita, né? Tipo a ideia de uma arte totalmente centrada, organizada, versos rimados, decassílabos, totalmente temáticos, tá? Bonitinhos, engomadinhos, como o tio Olavo Bilac era, o príncipe dos poetas. Então, quando chega o modernismo aqui no Brasil, foi a mesma sensação daquele teu namorado, totalmente fora de contexto, chegando na tua casa e teu pai esperando um cara de blusa gola polo e o bicho chega todo rasgado lá, cantando rap. Como assim? O Brasil no modernismo, como assim essa galera com uma nova estética? Então não foi bem aceita, né, dentro da Semana da Arte Moderna. Tanto é que em alguns momentos a galera escutava o que acontecia dentro da Semana da Arte Moderna das escadas. Tipo assim, não vai aparecer meu rosto lá não, que vai que essa galera me filma. É quando você está assistindo uma coisa muito brega, que você fica de longe assim, ó, só espiando. Foi a forma com que os brasileiros encararam essa Semana da Arte Moderna. Eu vou lá, mas eu não sei se eu não vou passar vergonha. Então, quando eu tenho a Semana da Arte Moderna toda separada por vertente artística, eu tenho uma interligação entre as artes, eu tenho um Brasil pensando em uma arte única, independente, né? Essa questão é muito, muito profunda para a época, muito profunda para 1922, muito profunda para comemorar o centenário da independência do Brasil. O Teatro Municipal de São Paulo vira a cabeça do povo brasileiro em relação a essa nova estética. Então, além de uma nova arte, eu tenho uma nova estética, eu tenho novos artistas, eu tenho novas propostas, tá, para esse evento. Aquele poema Os Sapos, né, que vai causar um grande tumulto, criticando os parnasianos, chamando os parnasianos de sapos cururus, né? Esses sapos aguados, esquisitos, essa ideia da frieza parnasiana, da arte pela arte, extremamente criticada. Tá? Mas esses caras, eles causam uma reviravolta na forma de produzir arte. O contexto de belo cai por terra. O que eu tenho agora é um contexto extremamente social, cotidiano, um contexto importante para a época, o engajamento,
né? Uma preocupação em falar de coisas que interessam realmente as pessoas, tá? Quando isso acontece, eu tenho uma desconstrução das músicas, por exemplo. Os grandes clássicos são desconstruídos, né? Mozart, por exemplo, extremamente desconstruído na questão dos ritmos, dos sons. Os poemas são desconstruídos na questão do significado, na produção dos versos, na ausência de rimas. É uma anarquia total. Se o romântico queria liberdade formal, a primeira fase modernista, a ideia da Semana da Arte Moderna é uma anarquia formal. Eu vou escrever do jeito que eu acho que eu devo, por isso nenhum autor escreve como o outro escreve. Eu tenho uma diferença artística extremamente diversificada. A grande intenção é causar, Valesca Popozuda purinha. A intenção é causar, tá? Só que eu precisava de uma divulgação. Semana da Arte Moderna. Se fosse hoje colocar no Facebook, quantos likes teria só dos familiares e dos próprios artistas, tipo 10 likes. Quem gostou da Semana da Arte Moderna aí, em 1922? Quem jogou tomate? 3 likes. Seria a Semana da Arte Moderna hoje, colocando no Facebook. Péssima repercussão, tá? Principalmente de crítica. Uma delas, do próprio Olavo Bilac. Ele vai chamar esses caras de anarquistas e que eles não sabem produzir arte. Então, queridos, essa questão da anarquia que a gente falou trouxe também uma ideia de nacionalismo. Só que um nacionalismo baseado em contexto social da época. E não aquele nacionalismo fanista, romântico. Não era a intenção. A intenção não é idealizar mais. A intenção é mostrar o Brasil como realmente ele era, principalmente no início da República, lembra? A ideia federalista, a ideia de que os estados deveriam ter autonomia, a grande intenção de que a República traria igualdade, de ordem e progresso. Todas essas questões geraram um determinado nacionalismo dentro do texto e a intenção de falar de coisas que eram brasileiras, só que com a visão mais crítica, tá? A ideia é mais crítica, o objetivo é mais crítico. A ideia de um Brasil que realmente as pessoas entendiam como ele funcionava. Massa. Só que todo aquele tumulto da Semana da Arte Moderna, a galera mostrando um Brasil de uma maneira diferente, a arte de uma maneira diferente, era necessária uma divulgação. Massa. Só que tipo de divulgação? Revista, importantíssima a questão da revista, tá? Para essa propagação de uma nova estética. Então, a gente teve revistas aparecendo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, com essa questão de divulgar a estética modernista para os outros artistas. Então, pedaços de textos, pedaços de poemas, pedaços de críticas literárias, também de alguns autores. Essa era a intenção, divulgar a estética para outros artistas. Entre elas, a mais famosa, que geralmente cai em prova, é a revista Claxon, tá? Que foi uma importantíssima para a época. Massa. O que eu vou guardar aqui, ó? O modernismo tem estrangeiro da cabeça aos pés, mas por dentro ele devora. O importante são sempre os sinais e a apelação sonora. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor.
por mais que essa estética tenha vindo da Europa, o que eu quero agora aqui no Brasil é o quê? Mas por dentro ele devora. O que ele vai usar para se diferenciar do modernismo em outros lugares na Europa? Exatamente a questão estética e o assunto social que a gente já comentou. Certo, pessoas? Só que a gente tem também os manifestos, né? O que são os manifestos? Os manifestos são algumas informações trazidas pelos próprios artistas. Então, manifesto é um texto artístico mostrando detalhadamente como funcionava a estética modernista. Então, eu tenho um manifesto antropofágico que trabalha essa questão nacionalista. Eu tenho um manifesto regionalista que estimula que o Brasil fale de outras regiões brasileiras. Então, eu tenho o início de uma literatura que começa a olhar para o Nordeste também, começa a dar uma importância para o nordestino também. Então, ó, essa questão de imigração, tá? Na primeira e na segunda fase modernista, são extremamente importantes. A ideia da pessoa saindo em busca de uma vida melhor. Isso é extremamente importante para a consolidação do romance de 30, por exemplo. Eu tenho um Nordeste sendo visto de uma perspectiva diferente, as regiões brasileiras sendo valorizadas de uma maneira diferenciada. Tá? Isso é muito importante para a UNB. Joia? Vamos trabalhar também, agora nesse momento, algumas questões de redação para você. Vamos trabalhar atualidades nesse momento. Joia? Eu volto aqui no quadro, você frenético, anotando, para a gente tirar algumas dúvidas aí em relação ao que pode rolar em redação. Então, essa questão de desconstrução ou desconstrução da figura feminina. Gente, a gente tem que trabalhar a mulher em várias perspectivas, até porque a gente teve um evento na UNB, né, recente, relacionado a Louise. Essa menina, ela pode muito bem fazer parte da prova de alguma maneira. O que isso tem a ver com desconstrução da imagem feminina? Tá? É muito comum a gente pensar que o feminicídio é apenas a ideia de que o homem se aproveita da fragilidade feminina para cometer um delito. Só que a UNB pode fazer uma análise muito mais profunda. Ela pode colocar sobre o quanto a construção da identidade feminina, de identidade feminina, interfere na sociedade. O quanto isso incomoda a sociedade. A ideia de disputa. É uma palavra que você pode guardar muito para a sua prova. A ideia de que não existe apenas a construção de uma identidade, mas existe uma disputa por uma identidade tida como superior. E esse é um dos motivos que levam à ideia de violência, tá? A ideia de que o homem ele deve se sentir superior à mulher, a ideia de que eu tenho que desconstruir
todo esse caráter feminino. Então, como assim uma mulher me dizendo não? Como assim eu não consigo voltar com ela? Então, até que ponto isso promove dentro do indivíduo uma instabilidade emocional? Isso daqui é muito importante. Instabilidade emocional. Até que ponto toda essa questão social não interfere no indivíduo, no emocional do indivíduo, tá? Fique atento aí, porque existem outras questões que também são extremamente relevantes. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui comigo. Aqui a gente tem, por conta, né, da comemoração dos 450 anos da morte de William Shakespeare, a gente tem a ideia também muito forte de influências para a determinação de determinadas tragédias, tá? Então, todo evento de violência, de alguma forma, ele é motivado, ele é influenciado. E muitas vezes ele é influenciado por uma determinada comunicação, por uma determinada transmissão de informação equivocada. Então, por que o homem não respeita a mulher? Muitas vezes porque na tradição familiar dele, na comunicação familiar dele, ele foi ensinado assim. Então, aqui a gente tem uma das influências para a transmissão desse discurso do ódio, né? De todas essas questões relacionadas à mulher ou à violência de uma maneira geral, ela pode ser motivada por um tipo de linguagem social que é transmitida para quem? Para o indivíduo. Então, a gente tem aqui, hoje, a importância também das redes sociais, tá? Então, não exclua a importância das redes sociais em vários aspectos, principalmente nessa questão de motivar a violência, de uma maneira geral. Agora aqui, ó, presta atenção, muita atenção. A gente tem também um ambiente favorável à violência. Até que ponto um ambiente motiva a pessoa a cometer determinados tipos de violência? No nosso caso, quais são os perigos existentes na ONB para que aquele crime tenha acontecido? Tá? Quais seriam as possíveis soluções para que esses problemas não ocorram mais na sociedade? Quais seriam as possíveis soluções? São determinações que você tem que ficar aí em alerta, tá bom? Agora presta atenção. Impactos ambientais.
caiu no PAS 2, sustentabilidade, mas pode acontecer da UNB colocar responsabilidade social sobre os impactos ambientais, tá? Quem realmente é responsável em relação a esses impactos ambientais? Será que é o cidadão? Será que são as empresas? Será que é a cultura, uma interferência de cultura dentro do comportamento ambiental do indivíduo? Então, esse daqui a gente tem o evento de Mariana, né? A gente tem um evento que aconteceu em Mariana e é uma situação importante que mobilizou várias pessoas, né? Mobilizou o país inteiro. Então, todo aquele sofrimento das vítimas, da família, tudo isso é muito importante para que você dê uma lembrada aí, tá? Aqui, queridos, outro fator também extremamente relevante e que eu quero que você foque que tipo de resultado existe no sentimento humano. Como eu lido com o sentimento humano, tá? Como é que o indivíduo ele consegue trabalhar a ideia de que ele possui vários sentimentos ao mesmo tempo por uma única pessoa? Isso daqui é algo para você trabalhar dentro da sua prova da UNB, principalmente voltando para a redação, beleza? A ideia também a ideia de liberdade, tá? Até que ponto nós somos realmente livres para expressar nossas opiniões, nossas paixões, nossas convicções, até que ponto nós somos livres, tá? E até que momento a morte pode se tornar uma expressão de liberdade. Até que ponto o fato do indivíduo morrer, de não sofrer mais, pode mostrar a plena liberdade. Até porque, dentro da sociedade, esse indivíduo nunca terá a oportunidade de fazer o que ele quiser
do jeito que ele quer. Então, isso daqui, ó, tem tudo a ver também com a história da Luísa. Até que ponto a morte não se torna a única expressão de liberdade da opinião feminina? Já que ela não consegue expressar para a sociedade, por que quando ela morre, isso faz toda a diferença? Porque quando ela morre, isso vira uma comoção, uma expressão, né? Dentro e fora da UNB, dentro e fora de Brasília. Será que essa pessoa, será que essa mulher, ela tem que utilizar elementos para se proteger? Será? Já que ela não consegue expressar sua opinião, já que ela não consegue mostrar suas convicções, será que é necessário que ela se proteja em relação à sociedade? São situações que a gente tem que dar uma olhada antes da prova. Joia? Agora aqui, ó. Aqui a gente tem, eu quero trabalhar com vocês, William Shakespeare, tá? Dentro de William Shakespeare, existem questões muito importantes e muito atuais. Eu falei que eu ia tocar nesse assunto, os 450 anos dele, né, da morte dele e tal. Então, aqui, ó, muito cuidado. De Shakespeare, eu tenho tragédia. Tragédia me lembra Louise. Me lembra o NB. Em William Shakespeare, eu tenho também, de uma maneira muito séria, a disputa pelo poder. E de William Shakespeare, eu tenho, de uma maneira geral, como lidar com o sofrimento humano. Tá? Até a questão de como o homem trata a mulher de acordo com a sua religião. Uma coisa é o homem cristão, uma coisa é trair um homem cristão. Ele vai para a Bíblia e diz, não, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Outra coisa é você trair Otelo. Outra coisa é você trair um cara que é tido como Mouro. Tá? Vale a pena dar uma olhada também na questão do aborto. Fabiana, como assim? A gente tem a possibilidade da UNB utilizar essa questão do aborto de uma maneira metafórica. Até que ponto nós abortamos nossos ideais, nós deixamos com que as pessoas
ou a sociedade interfiram em algumas decisões. Foi o caso da Louise, ela deu esse precedente, né, para o autor, vamos assim dizer. Então, aqui é muito interessante dar uma olhada na palavra corpo. Corpo. Até que ponto existem algumas cicatrizes, né? Alguns sofrimentos femininos ligados ao próprio corpo, a não aceitação, tá? A ideia de limite. Até que ponto a mulher tem limite sobre o próprio corpo? Até que ponto ela manda? Joia? Quero falar também sobre imigração. Fabiana, por que imigração? Porque a ideia de imigração é uma ideia importante para essa prova, tá? Eu vou te mostrar de uma maneira bem prática. Olha aqui. Imigração. Por que isso, Fabiana? Porque os 3 últimos temas da UNB trabalhou a ideia de como o indivíduo ele pode fugir da própria realidade. Realidade. Nossa, Fabiana, sério? Sério? Ai, tenho dúvida. Só tenho meu neurônio. Tenho dúvidas. Não acredito no que você está falando. Eu quero que você morra. Olha para mim. Ei, presta atenção aqui na tia. Eu tenho o tema balada. O que é a balada? Fugir da própria realidade. O bicho tem R$10. Alguém pagou o ingresso dele. Aí ele vai lá, pede uma blusa emprestada. Pede uma blusa emprestada e na balada ele é outra pessoa. Tá? Outra situação. A arte, no ano passado, até que ponto a arte demonstrou que um indivíduo, ele queria fugir do padrão de beleza. Ele queria ser muito mais que uma pessoa bonitinha, tá? E a imigração, o cara fugindo de sua realidade. O que, meus queridos? Social. Beleza? Antes da prova, eu vou mandar outros vídeos para vocês. Eu vou gravar mais um antes da prova. Eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês espalhem esse vídeo, tá? Eu quero ter mais visualizações que aquela menina que o pai estava tentando cortar a unha com a tesoura e ela começou a rir, tá? Eu quero causar, beleza? Então, ó, envia aí o link para Beyoncé, envia aí pro Obama, certo? Eu quero que esse vídeo faça mais sucesso que você na UNB. Gente, ó, você só tem um lugar, o UNB, tá bom? Avisa pro seu pai e pra sua mãe que eles podem guardar o dinheiro da sua passagem, tá bom? E da sua comida no RU, que você vai passar. Beijo! Me liga a cobrar porque eu sou rica. Olha aqui, ó, Facebook, Fabiana Freitas,
canal do YouTube Fabiana Freitas, adiciona a gente lá e eu quero te ajudar. Você vai entrar na UNB, não perca o último vídeo antes da prova, tá? Beijo, tchau, tchau.